Tal como a ilha de Luanda, o Hotel Panorama carrega na sua essência memórias marcantes na vida de quem lá passou. Construída entre as décadas de 60 e 70, o Panorama acolheu incontáveis convívios. Tantos anos novos ali se passaram, inúmeras cerimônias por lá tiveram lugar e uma infinidade de gente o tornou no seu lar temporário. Hoje em ruínas, o Panorama é o reflexo das transformações profundas que a ilha também sofreu. A ilha de Luanda, ou Ilha do Cabo para os mais próximos, com a sua rica história, tem sido, infelizmente, erodida pelos anos e principalmente pela ação humana. Com o tempo, perdeu-se muito da sua cultura, tradições e arquitetura. Parte da memória coletiva das pessoas é marcada pela arquitetura partilhada, onde se constroem lembranças e criam-se afetos. Com a ilha de Luanda não foi diferente. Das casas de Luando com tetos de palmeira, que deixavam a brisa circular e aliviar o calor, a arquitetura única do Panorama, tanto pela sua posição geográfica singular, que o colocava no meio do oceano, como pela combinação técnica e criativa cuidadosamente concebida pelo seu arquiteto. Foi um lugar que deixou marcas profundas na vida daqueles que por ele se apaixonaram. Olha, eu particularmente posso dizer que não sou tanto muito da época do Panorama, mas quando era mais puto, né? Quando era miúdo, tive essa experiência de ainda encontrar o Panorama em funcionamento. E ficava assim com meus amigos assim, a brincar na rua, a ver quem é que vai conseguir entrar, porque os seguranças ficavam sempre ali na porta, era um restaurante chique, não sei o que e tal. Mas nós ficávamos a fazer aquele compasso de espera que o segurança ficasse distraído e corríamos até pelo menos ao meio do salão ou do espaço da recepção para ter essa memória. E hoje eu digo, não, pelo menos eu pisei lá na recepção do Hotel Panorama sem ter que comprar alguma coisa, sem pagar nada, ou sem ter alguma reserva, mas eu entrei e pisei. E a parte bonita que eu gostava no Hotel Panorama, quando éramos miúdos, era a parte da piscina, tinha uma piscina atrás e uma escada que fazia uma ligação com a praia. Tipo, estás no Hotel Panorama ali na piscina e se quisesse descias a escada e dava logo para a praia. Aquilo era uma conexão bonita. Eu acho que o Panorama foi bem desenhado quanto isso. Era considerado um dos melhores hotéis da cidade de Luanda, ou se calhar melhor, o 5 estrelas top de gama, né? Na era colonial. E saudades. Onde está aí o Hotel Panorama que temos, né? Que é um monstro adormecido. Ar-condicionado é agora, nós, nem ventoinha, nem ar-condicionado. Porque a ilha não era habitada de muita gente, não tinha nada disso. Então, mesmo até o frio de agora, já não sinto aquele frio que eu senti no tempo colonial. Porque nossas casas recebia como é que se chama, a brisa do mar, e que você tinha que tapar-se com cobertor. Agora eu já não durmo com cobertor, é com lençol, porque há muitas barreiras, prédios. E as casas eram com luando e o teto com rama. E havia também, pessoa que tinha um bocado mais dinheiro, casa era de madeira. Olha, eu ainda consegui encontrar, e existem poucas casas hoje. A ilha, no princípio, eram casas de palmeiras, não? Com as palmeiras, ou como alguns dizem, né? Casa de capim, mas era mesmo de palmeira, porque imagina, um pescador que está ali, ou alguém que está lá, que não tem meios, vai pegar ali, vai num coqueiro e corta e faz a sua cubata ou sua casa. E depois começaram a surgir novas casas na era colonial,
novas casas, que eram aquelas casas já se calhar mais controladas, que era da administração ou do colono em si, que eram as casas de madeira, que hoje em dia vão desaparecendo porque nós queremos modernizar. Se tivesse uma casa de madeira, se calhar estaria só lá por orgulho também quero modernizar. E hoje é indevisível, essas casas de madeira eram tão bonitas, tu sentares de frente eu pelo menos nasci numa dessas casas, e na casa da minha avó era um sítio onde nós gostávamos de lá estar, porque tu estás na janela, sentado na janela de madeira, a olhar os carros a passarem na rua, e era assim, as casas eram todas elas organizadas, umas atrás das outras, então não tinhas muito que invejar a casa do outro, porque a casa do outro era igual, né, à tua casa. Eu acho que criava também essa igualdade naquele tempo, mas hoje em dia também, como estamos a abraçar a modernidade e a abraçar a evolução, também a ilha obedece esses parâmetros. Antigamente que eu gostava, a nossa ilha, é mesmo a nossa ruas com areal, nossas casas de Luando e prontos, nós brincávamos, contávamos as histórias, aquela hora, às 5 não digo às 5, lá para as 11 da noite, comprávamos farinha, comprávamos quitaba, e comíamos, tipo, quer dizer, jantamos cedo e nós estamos numa brincadeira até às 11, ou fazíamos arroz doce, ou brincávamos às escondidas, porque nas nossas casas não havia luz. Era candeeiro de petróleo, mas não era candeeiro, esse candeeiro de vidro era de lata, candeeiro de lata com um pano, que aquilo era torcida, o nome. Brincávamos assim mesmo, pronto, aquilo dá saudade, porque era uma coisa que não havia doença que estamos tendo agora. Pronto, até esses postos médicos que estavam metendo, depois do médico na ilha não tínhamos, porque nós não arranjávamos feridas à toa, não se feriam à toa, não havia ninguém que pegava a faca, não havia ninguém que pegava um caco para ferir o outro, não via essas coisas. Apesar que nós não obedecemos à escola onde os nossos pais nos colocaram para aprender a ler e escrever. Íamos muito na praia, subíamos no coqueiro para tirar coco, tirar figo, ia apanhar marisco, andava a deixar a escola. Para aqueles que o escolhiam para os encontros, conversas e praia, esta era a salada estrela, a salada barracuda do restaurante com o mesmo nome, que era o lugar favorito dos jovens da época. Era um restaurante, ou como é que posso chamar. Você ia lá, você tem teu dinheiro, vai, e havia uma área de música e era de comidas e bebidas, e muitas das vezes as pessoas saíam lá de manhã já estimulados e havia muitos acidentes, saíam na Barracuda. Agora, o Barracuda é do tempo colonial. Eu conheci Barracuda mais ou menos anos 70. Anos 70 ou 60 e pouco, a Barracuda. Yeah. E outros restaurantes. Apesar que não é tudo aquilo que está ali, que você vai lá no ponto final, nem consegue ver o mar de um lado e do outro. Os restaurantes taparam tudo. Você, para ver o mar, tem que entrar no restaurante para ver o mar. Mas você na estrada via o mar. A floresta, lugar dos piqueniques de domingo, do sono à sombra das árvores e do som do mar. Hoje é apenas a memória de um lugar que um dia foi o espaço de lazer e que agora é cercado maioritariamente por dejetos, por pequenas fábricas de tudo, como a indústria de barcos que ajuda a manter o sustento dos locais, por casas daqueles que não tinham para onde ir, por lares de quem sempre ali esteve e, claro, pelo mar.
a ilha tem acompanhado sim o desenvolvimento e acho que um sítio que se calhar merecia mais atenção na ilha é a floresta da ilha de Luanda, porque para alguns que não sabem, mas a floresta da ilha de Luanda sempre foi considerada como o pulmão da cidade de Luanda. É uma das partes de Luanda que ainda tem um concentrado de árvores que carecia mesmo de atenção, e isso até aproveito também já fazer um apelo à juventude da ilha, que sejam amigos da natureza, que não esperem que iniciativa de fora venham porque temos que fazer plantações de novas árvores e cuidar da floresta, que seja algo vindo mesmo de nós, ilhéus, filhos da ilha, a fazer a dar essa atenção à floresta da ilha, né? Isso do que está aqui é lixo. Estamos em cima de lixo e terra. E a passagem, a outra entrada está ali onde está fechado, vamos já chegar lá. Depois as pessoas foram urbanizando, foram limpando alguns sítios. Depois a pessoa queria um espaço para orar, chegou uma altura que enchia muito. Era muita atividade de igreja, não sei o quê. Algumas igrejas também foram fazendo limpeza. Iam limpado, porque depois as pessoas precisavam de espaço, era o único sítio. Quando ia fazer praia na floresta, ia com a minha família, você pensava que estava já no outro... Só dava as contas que estava mesmo na ilha, quando saía já de lá, vinha. Mas você lá dentro sentia-se, estou no Brasil, eu estou onde? Tudo é floresta. Nós levamos nossa comida, tomar banho ali, os meninos vão mergulhar. Era uma maravilha. E nós queremos que isso volte. O Parque da Ilha, onde lembranças de infância foram construídas com alegria, risos e brincadeiras, hoje se transformou numa das únicas escolas públicas com um espaço verde em Luanda. O parque sim, ainda tenho algumas memórias assim, uns flashes. Eu lembro-me quando quando os meus pais levavam, ainda estava as coisas a funcionar. Depois não sei se é com a morte de um sul-africano, que um dos animais, eu não sei se é o leão ou o tigre, que havia cortado o braço, algum incidente que aconteceu ali naquela altura, e que depois começaram a levar os animais. Nós, como criança, eu pelo menos digo mesmo já, não sei o que aconteceu para fechar aquilo, não tenho informações, mas só sei que nós, como criança, começamos a ver a levarem os animais e aquilo começou a ficar vazio. E lá, até hoje, ainda está, não sei se chegaste de ver, tem lá um avião que era um avião antigo e que nós, como criança, brincávamos naquele avião. Hoje, aquele avião, eu olho naquele avião e berrava, mas esse avião não era branco, mas esse avião não era grande, mas eu estou a ver que... então, são essas memórias que eu tenho do parque, né? Isso não se pode. Esse barulho, este bequinho aqui. Eu até um dia vou mesmo sair daqui. Há muitos pontos do mundo que modernizaram sem perder a sua essência. Eu sou daqueles que fala sempre e nunca tive receio de falar disso. O desenvolvimento sempre esteve muito próximo das pessoas. Não adianta falarmos em requalificação, não adianta falarmos de melhorar uma determinada zona porque queremos atrair turistas. Não adianta se não pensares se não estiveres próximo da comunidade, se não trabalhares com a comunidade, porque tem mais responsabilidade tu convidares uma criança para participar, se calhar criares condições para participar numa atividade de arborização ou plantações de árvore, tem mais impacto criar esse contato com a criança ou com um adolescente ou com um jovem que vive naquela localidade, porque ele está ali, plantou e amanhã o processo continua, ele sente-se responsável daquela árvore, do que trazeres mais um que só está ali para uma fotografia. Mais uma árvore na vida e amanhã... Está a entender? E dá mais responsabilidade. E tantas outras coisas que se vai pensando, que se estiver desligado daquilo que é a comunidade, que são as pessoas, as coisas vão se perdendo, porque as pessoas não têm aquele espírito de responsabilidade. A mim, se me diz, olha, oi, fulano, essa árvore é tua, a responsabilidade é tua. E as crianças ouvem bem a responsabilidade é minha. Ela todos os dias, se calhar, antes de ir para a escola, põe lá um balde, antes de ir para não sei o que, faz alguma coisa, mas em função
daquela missão que ele tem de continuidade da coisa, né? Sim. Yeah. Claro, isso é que eu estou a dizer. Eu, quando vim morar nessa casa, não tinha esse espelho nem nada. Essa aqui é a tal casa. Não tinha. Nós dormíamos no quintal, nem mosquito. E nós cobríamos porque fazia frio. Agora, o quê? Você dorme aqui, mosquito vão te atacar de uma forma que você vai ter paludismo várias vezes no mês. Agora temos ar-condicionado. Vamos fazer mais comida. Restaurar um lugar. É agora que me pegaste. Restaurar. Se calhar o teu panorama, né? Se calhar o teu panorama. Por um simples facto. O Hotel Panorama sempre foi um hotel, né? Segundo que eu vi, era uma fonte de rendimento para muitos também. E muitos deles trabalhavam no Hotel Panorama, né? E se calhar hoje, nos dias de hoje, com a evolução da hotelaria, né? Hoje, se calhar, teríamos muita gente também formada naquilo que é parte hoteleira, né? E virada para o turismo, porque o Hotel Panorama tinha muito essa ligação com o turismo e uma vez que atraía turistas e também dava a conhecer a cultura da ilha para outros povos que nos visitavam. Então, se calhar o Hotel Panorama criava um impacto, né? Porque não é simplesmente um hotel, se calhar dava ali um restaurante, dava ali uma concentração de mais serviços e punha a ilha no mapa, como dizem os jovens, né? O que significa para ti a ilha? Minha terra, minha mãe. Eu acho que eu diria isso. Minha terra, minha mãe. Por que eu falo mesmo minha terra, minha mãe? Os meus avós nasceram na ilha. Os meus pais nasceram na ilha. Eu nasci na ilha. Os meus filhos nasceram na ilha. E até o momento estou na ilha. Então, minha terra, minha mãe. E com muito orgulho mesmo. E se pudesses dizer uma única frase para os ilhéus que acham que já não há esperança para a ilha, o que você diria? Porque eu duvido, não sei se há ilhéus que não têm esperança na ilha. Se existirem? Epa, mano, somos especiais. Somos especiais e que a vida é feita de oportunidades, de sonho, que continuemos a sonhar. Continuemos a ser essas pessoas que subam num barco e vão até o horizonte sem saber o que nos espera lá à frente, mas com uma certeza de que vamos ir e voltarmos novamente às nossas origens. Porque imagina, quando o pescador sobem num barco, né? Os pescadores sobem num barco e vão desaparecem do horizonte, mas depois de 2 ou 3 dias, ou mesmo no mesmo dia, retornam. É como se vamos e voltamos sempre às nossas origens, né? Que é a terra. A ilha mudou, o panorama desmoronou, mas as histórias persistem. Entre ruínas e recordações, há sempre quem tente preservar o que foi. Será que a memória e a saudade bastam para manter viva a essência da ilha?